Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Quando falamos em gestão, muita gente imagina planilha, computador, coisas de escritório. Mas, na verdade, fazer uma boa gestão é cuidar do que entra e do que sai da propriedade, organizar o trabalho e garantir que tudo funcione melhor, seja na lavoura, na pecuária ou na granja. Para explicar tudo isso, a gente recebe hoje a Vanessa Sabioni, especialista em gestão e liderança. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Vanessa Sabioni de Almeida, natural de Ubá, Minas Gerais, é engenheira agrônoma e mestre em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa. Filha e neta de agropecuaristas, encontrou no agro não apenas suas raízes, mas também um propósito. Mesmo sem atuar como sucessora, conquistou seu espaço com liderança e visão. Comunicativa e criativa, é movida pelo desejo de transformar o mundo positivamente, sempre valorizando o trabalho em equipe. Mãe de uma menina de 4 anos, concilia sua vida pessoal com uma carreira marcada por projetos que impulsionam a produção agrícola por meio da força das mulheres no campo. Protagonista? Sem dúvidas, porque faz acontecer. Oi, Vanessa, seja muito bem-vinda aqui à Protagonista. É um prazer te ter aqui. Obrigada pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre gestão, né? Você que já vem há tanto tempo falando sobre o tema. Quando você fala em gerir uma propriedade, quais são os primeiros passos que eu preciso dar, Vanessa? Primeira coisa é você ter a noção, do todo, do que você tem e onde você quer chegar. Muitos perfis hoje focam muito na parte técnica no campo, manejo de pragas e doenças, plantio, colheita, e esquecem de analisar os dados, as informações, anotar isso num papel e entender onde essa empresa está agora e onde ela quer chegar, E muitos produtores rurais também não se veem como empresários, então por isso fazer gestão pode ser tão complexo, Porque a pessoa precisa parar para analisar, para pensar em estratégia, tomar decisões baseadas em dados, E não somente em achismo. Quais são os principais erros hoje que um produtor comete quando a gente fala que o tema é gestão? Bom, muitos não fazem as contas do que entra e do que sai, diariamente, que é o fluxo de caixa, que é a conta básica de uma empresa hoje para saber o recurso que está entrando e o que está sobrando no final do mês. Muitos gastam sem planejamento, então sobrou um dinheiro, vou lá e compro uma máquina, sendo que no próximo ano acaba acontecendo alguma crise, alguma situação difícil, e a pessoa não se preparou para aquilo. A questão também de confundir os gastos da empresa com os gastos pessoais ou da família, não ter essa divisão. Isso acontece muito, dentro da gestão no agronegócio. E na prática, o que você daria de dica para esse produtor que pode achar que já faz gestão, mas poderia melhorar essa gestão que ele faz? Boa pergunta, Jaque. A primeira dica é fazer conta de tudo que entra e tudo que sai diariamente. Todos os gastos e todas as receitas. É muito importante ele ter essa previsão, dos seus custos aí dentro do fluxo de caixa. A segunda coisa é ele também contabilizar os seus insumos, Quanto que ele tem de insumos ali comprado já no seu estoque. Uma outra dica importantíssima é ele montar um quadro, um mural na propriedade dele, com pessoas, responsabilidades, afazeres, para que todo mundo saiba o que está acontecendo, todo mundo tenha noção do que tem que fazer, quando fazer, trazer todo mundo para a mesma página. E é importante a gente deixar claro aqui também que a gestão ela não é só para o grande ou médio produtor, O pequeno produtor, o produtor familiar também precisa, ter uma gestão muito clara. E você já falou ali, nunca deixar o CPF e o CNPJ na mesma conta, Com certeza, porque no final do mês ele é um empresário, ele tem que pagar a conta, ele tem boleto, ele tem imposto, ele tem uma série de burocracias, ele tem pessoas que ele lidera, que ele gerencia, ele tem toda uma estrutura ali para ele poder organizar em várias frentes. Então, se ele não sentar nessa cadeira, seja pequeno ou grande, porque o grande está nos olhos de quem vê. Você pode ter uma pequena área e ter um café de altíssima qualidade, ter um valor agregado mundial. Você pode ter uma grande propriedade que tem os custos muito altos e o lucro
quase nenhum. Então a gestão vai medir a sua eficiência, né, produtiva, e vai te dar também uma base de dados para você planejar o seu negócio, né, até onde você quer ir, até onde você consegue ir com toda a empresa, com tudo aquilo que você tem de recurso. Eu quero aumentar a minha produtividade em X sacas por hectare. Eu tenho insumos, eu tenho manejo para isso, eu tenho área para fazer essa produção. Será que eu vou precisar de alguma tecnologia, né, para ajudar nessa minha eficiência? E falando em tecnologia, muitos softwares hoje também, né, de gestão ajudam esse produtor a olhar direitinho, né, e já trazem ali o passo a passo. Então, acho que a tecnologia vem ajudar muito, né, Vanessa? Com certeza, e a gente vê muitas mulheres abraçando essas novas tecnologias, as mulheres aceitando essas inovações dentro da propriedade, porque ajuda muito. Hoje a gente tem um parceiro, né, no nosso clube, que é uma plataforma de gestão financeira. Eles emitem nota fiscal, conseguem cadastrar os talhões, fazer previsões, planejamento de safras. Então a gente começa no caderno, depois vai para as planilhas, vai se capacitando, vai aprimorando, depois traz uma plataforma. Isso tudo faz parte, né, desse processo. Sim, com certeza. Eu ia trazer essa pergunta, inclusive. As mulheres, né? As mulheres na gestão das fazendas, a gente tem visto muito que enquanto os maridos, né, dão continuidade à produção, as mulheres têm olhado muito para a inovação, para as tecnologias, para a gestão, né? Essa visão 360 que a mulher sempre teve, né, de casa e do trabalho. Como é a presença da mulher, né? Você que tem o grupo Agro Mulher, e como cada vez tem sido maior a presença dessas mulheres quando a gente fala do tema gestão? Perfeito. A mulher, ela sempre esteve presente e inserida. Não à frente ou tão protagonista como nos dias de hoje, mas a mulher sempre esteve ao lado do homem no campo, seja cuidando da casa, da família, da comida, da alimentação, ajudando nos negócios. Eu lembro muito da minha avó com o meu avô, cutucando ele quando não era para fazer algum negócio. Eu não fui com a cara dessa pessoa, né? Vai dar errado, e dava errado. Então as mulheres têm uma sensibilidade também em relação às pessoas, ao mundo. E hoje, né, com todo esse destaque, esse desenvolvimento que a gente está trazendo para as mulheres, elas estão com muita autoconfiança para gerenciar esses negócios, para assumir a parte financeira, porque o homem sempre esteve mais à parte da frente técnica, né, do cultivo, do manejo, no campo, e a mulher sempre com esse olhar do todo, pensando nos filhos, na sucessão familiar dos negócios, né, e sempre aberta a mais conhecimento, a mais inovação, a trazer essas transformações para dentro do negócio. E quando a gente fala do seu grupo, né, o Agro Mulher, explica ele um pouquinho pra gente. Bom, o Clube Agro Mulher é uma das maiores comunidades de mulheres no agro no Brasil. A gente tem um propósito muito importante, que é o desenvolvimento de carreira, gestão e negócios para mulheres e empresas do agro. Então a gente traz hoje mentorias, plataforma, eventos, networking, grupos, redes de apoio, tudo para fortalecer essa mulher, seja ela como gerente de fazenda ou líder de grupos de mulheres, líderes sindicais, mulheres que são grandes produtoras rurais, mulheres que estão dentro da agricultura familiar, empresárias, né? Mulheres que estão na pesquisa. Então, assim, a gente consegue integrar hoje, né, e focar muito na diversidade. Todas as mulheres podem fazer parte do Clube Agro Mulher e cada uma dentro da sua essência, do seu autoconhecimento, do seu propósito, daquilo que ela busca, né, para se desenvolver. Vanessa, é um tema perfeito, né? Infelizmente a gente não tem tanto tempo aqui para ficar batendo papo, mas obrigada pela sua participação, obrigada por, né, ter um grupo de mulheres também, incentivar, ajudar essa mulher a se profissionalizar. O protagonista é seu também. Esse espaço aqui é para todos os grupos de mulheres, é para todas as mulheres do agronegócio, é para que a gente realmente consiga reunir e unir esse setor cada vez mais. Com certeza, muito obrigada. Bom, agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente também quer conhecer a sua história, é fácil, basta acessar o QR Code que está na tela e preencher o nosso formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua trajetória. E no próximo bloco você vai descobrir como plantar na Lua pode ajudar a cuidar melhor da terra aqui no Brasil. A gente volta já já. Você já pensou em plantar fora do planeta Terra? Parece coisa de filme, mas é realidade. Pesquisadores brasileiros estão testando formas de produzir comida na Lua, em Marte e até dentro de naves. E o mais legal, essas descobertas também podem ajudar quem planta aqui no nosso chão, com técnicas novas para melhorar solos fracos e fazer a produção render mais. Para bater um papo sobre o assunto, eu recebo a astrobióloga Rebeca Gonçalves. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela?
Rebeca Gonçalves nasceu em São Paulo, mas trilhou um caminho que cruzou fronteiras. É bióloga formada pela University of Bristol, com mestrado em astrobiologia. Apaixonada por ficção científica, fala 8 línguas e desenha futuros possíveis. Literalmente, é a única brasileira a publicar sobre agricultura espacial e pioneira mundial no uso de policultura em sistemas agrícolas fora da Terra. Movida pelo desejo de inspirar jovens, especialmente meninas, compartilha ciência em palestras e redes sociais, mostrando que o impossível é só o começo. Protagonista? Sim, porque ela planta o futuro onde ninguém mais imaginou. Oi, Rebeca, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Interessante, né? Sim, fora desse mundo, né? Plantar fora da Terra. Bom, primeiro vamos começar falando dessa agricultura espacial, né? O que é a agricultura espacial e como, né, você quis se especializar na agricultura espacial? Então, a agricultura espacial é uma área da astrobiologia, né, que é a minha formação. E a astrobiologia, ela tem 2 áreas ali. Então, uma área é estudar a vida fora da Terra, possibilidades de vida fora da Terra. E a outra área é estudar como ajudar o futuro da humanidade na exploração espacial. Então, quando os astronautas forem para a Lua e para Marte, eles vão precisar comer, né? E daí essa área da agricultura espacial estuda como cultivar alimentos fora da Terra, seja na Lua, seja em Marte, naves espaciais, como você disse. Que interessante. E como estão esses estudos, Rebeca? Hoje já é possível produzir alimentos fora da Terra? Sim, é possível. Nós vamos estudando como plantar comida fora da Terra desde a década de 70, na verdade, ali com as primeiras espécies de plantas que foram para a Estação Espacial Internacional, que é aquela estação que fica rodando ali na órbita da Terra, né? E até hoje são mais de 20 espécies que já foram plantadas no espaço, porque antigamente a gente não sabia se as plantas conseguiam crescer em microgravidade, né? Era um mistério, porque nunca tínhamos levado plantas para lá. Fomos estudando, percebemos que as plantas conseguem crescer em microgravidade, ali só pela luz, elas conseguem saber que ali é para cima, então ali só pode ser para baixo. E na agricultura espacial tem essa parte da microgravidade, mas tem também como plantar em solo marciano, né? Ou solo lunar, que é a minha especialidade. Essas pesquisas também acabam ajudando na sustentabilidade, ou seja, como produzir com mais sustentabilidade aqui no Brasil, utilizando técnicas que foram desenvolvidas ou estão sendo desenvolvidas para plantar na Lua? Com certeza, a sustentabilidade é um grande foco, na verdade, da agricultura espacial, porque exatamente pelo fato dessas bases estarem muito isoladas, né? Imagina, na Lua é o mais isolado que você pode estar, né? Em Marte. Então, lá as bases elas têm que ser super sustentáveis, autossustentáveis, autossuficientes, né? E muito eficientes também. Então, as técnicas da agricultura espacial também envolvem produzir, por exemplo, espécies que sejam mais nutritivas ou que cresçam mais rápido, que cresçam melhor, que sejam mais resistentes a mudanças climáticas. Então, tudo isso também volta para as espécies aqui na Terra, né? E a gente já teria alguma dica que a gente poderia dar para um produtor que vocês já testaram, né? E que deu certo, ou vai dar certo, né? Na Lua e Marte, e pode dar certo aqui também na nossa Terra, no Brasil? Puxa, o tópico da minha pesquisa, que foi publicado no passado, que foi de policultura, essa é uma técnica incrível, é uma técnica milenar, na verdade, dos maias, né? Que não é tão utilizada no mainstream, assim, né? E produz resultados maravilhosos. Então, para quem não sabe, né, policultura é quando você planta ali no mesmo solo, no mesmo pedaço de terra, 2 ou mais espécies que sejam complementares umas às outras. Então, elas têm qualidades complementares que ajudam umas às outras a crescer melhor. Então, essa técnica, se eu fosse deixar uma dica aqui, o estudo dessa técnica, a aplicação dessa técnica já seria um grande avanço, assim. Que interessante, como você falou, né? Os maias já faziam isso, é como se a gente estivesse voltando, quando a gente fala do ILPF também, Integração Lavoura Pecuária Floresta, né? A gente está voltando a produzir, óbvio que com muito mais tecnologia, né, e inovação, mas de uma forma que foi, no início dos tempos, era produzido também, né? Tanto ali com os maias, quanto também dentro da Integração Lavoura Pecuária Floresta.
E conta pra gente, você falou aí dessa policultura, né? Você fez o estudo de culturas que poderiam ser plantadas em conjunto, foi isso? Exatamente. Então, as culturas que a gente pesquisou foram tomates, ervilhas e cenouras. Essas espécies foram escolhidas porque elas atendem ali uma série de requisitos da NASA para uma espécie poder ser cultivada no espaço, né? Então, nós plantamos elas ali, nós usamos um regolito marciano, um simulador de regolito marciano, que é um solo que vem diretamente da NASA também. Então, em Marte, nós temos ali os rovers, que chamam, né? Aqueles robôs que vão lá para Marte. E esses robôs, eles vêm estudando o solo de Marte há muitos anos já. Então, nós sabemos exatamente a composição física e química desse solo marciano e também do solo lunar. E o que a NASA faz aqui, ela vai em lugares específicos da Terra, às vezes dentro de um vulcão no Havaí, pega ali um pouco de terra, manipula essa terra, adiciona elementos químicos, remove elementos químicos, de modo que o resultado final é um simulador ali de solo marciano que é quase um match quase perfeito ao que a gente tem em Marte. Então, o que a gente conseguir plantar nessa terra, nesse simulador, a gente consegue plantar em Marte. E foi essa terra que eu usei, né? E plantei ali tomates, ervilhas e cenouras e cresceu. Tomates marcianos, ervilhas marcianas e cenouras marcianas. E o resultado do experimento foi muito promissor. Nós somos os primeiros do mundo a estudar a policultura dentro da agricultura espacial. E foi muito promissor o resultado porque os tomates que foram plantados ali em policultura, ou seja, juntos com as ervilhas e cenouras, produziram o dobro de frutos comparados aos tomates que foram plantados sozinhos, só tomate ali no pote. Então é uma técnica super importante de ser estudada e super promissora aí para o futuro não só da agricultura espacial, mas também para o futuro da Terra. Exatamente. É isso, gente. Tem muita informação. Eu vou até pedir para a Rebeca depois compartilhar mais informações com a gente coloca ali no nosso site, coloca também, direciona ali para alguma página que vocês possam conversar com ela, tirar dúvidas, né? Acho que é uma pesquisa que está só começando, né, Rebeca? Parabéns pelo trabalho. Obrigada! Quem quiser me seguir no Instagram, é Rebeca Gonçalves, lá no Instagram, e eu falo mais sobre experimento marciano, sobre agricultura espacial, então lá tem bastante coisa também. Muito legal. Obrigada. Bom, e no próximo bloco vamos falar da importância do cavalo na pecuária. Tem estudo novo sobre genética e fertilidade equina. Informação útil para quem vive do campo e depende desse parceiro no dia a dia. A gente volta já já. No campo, o cavalo é uma ferramenta de trabalho essencial. Na criação extensiva de gados de corte, o manejo do rebanho depende muito do animal. Hoje vamos entender por que a criação é tão importante para a pecuária e como a ciência tem buscado melhorar a fertilidade desses animais muitas vezes esquecida. Quem explica tudo isso para a gente é a professora Cássia Orlandi, especialista no assunto. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Cássia Maria Barroso Orlandi nasceu em Monte Alto, São Paulo, e carrega no sangue a ancestralidade rural de um bisavô italiano que veio ao Brasil trabalhar na lavoura. Médica veterinária, apaixonou-se pelo agro ainda menina e, desde os anos 90, atua com ciência e tecnologia no campo, especialmente na reprodução animal. Sua grande paixão é na água, nadando, que encontra equilíbrio e na inclusão social, seu senso mais profundo de humanidade. Se considera uma protagonista, pois une tradição, inovação e amor pela terra em tudo o que faz. Oi, Cássia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá. Prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, Jaque. Vamos falar, dessa fertilidade dos equinos, da reprodução, algo tão importante. Como é o seu estudo, Por que você começou a se dedicar a essa especialidade, Cássia? Eu comecei, basicamente, durante a minha infância, a amar os cavalos, Como pessoa sempre ligada ao campo, sempre assim voltada demais. A gestação equina, principalmente, é o produto, que é o potro, E comecei também durante a minha residência e mestrado na The Ohio State University em Columbus,
com a orientação de pessoas de exímia maestria que me ensinaram realmente a parte científica e a importância da fertilidade do cavalo. Muitas vezes o cavalo é visto como um pet ou como um animal de companhia, e ele não é selecionado pela sua fertilidade, sim pela sua funcionalidade ou pela sua beleza, pela sua estética, né, pela sua pelagem, pela sua marcha ou por outras características. Hoje a gente tem no Brasil algumas raças, né, mais definidas com relação à fertilidade, boas inclusive, que vêm ali de uma secção europeia, por exemplo, os hanoverianos, os brasileiros de pismo, que são cavalos de salto. Então esses cavalos, por tendência já e por histórico, eles foram já mais selecionados para fertilidade. Embora outras raças, né, que são de trabalho e raças que são de marcha, não foram tão selecionados para fertilidade. E aí entra o papel do médico veterinário especialista em reprodução animal. Principalmente a propagação, né, do sêmen refrigerado, congelado, que vem proporcionar aí o encontro do óvulo e espermatozoide para que a gente tenha um produto embrionário condizente, para que a gente tenha o cavalo atuando no campo. Muito interessante, né, tudo isso que acontece. Quando a gente fala de reprodução de equinos e bovinos, ela é muito diferente? Ela é diferente porque a reprodução bovina é uma reprodução de rebanho, é uma reprodução de conjunto. Haja visto o número, né, de bovinos abatidos no Brasil, cerca de 40, 50 milhões de cabeças, e a gente tem 6 milhões de equinos no Brasil. São animais que devem ser tratados reprodutivamente, individualmente. A individualidade do cavalo é uma questão muito importante para o profissionalismo. O profissional que trabalha com bovino, ele é um profissional extremamente que tem uma visão aberta no rebanho como um todo. O profissional que trabalha com equino, ele tem que ter uma visão individualista do ser equino. Que interessante. A ciência tem descoberto o que sobre a fertilidade desses animais? Na verdade, temos assim, apelos, né, de grandes garanhões que não têm um sêmen de muito boa qualidade, ou muitas vezes garanhões que já têm uma certa idade, são senis e ainda estão no mercado e tem uma tendência, uma exigência a serem utilizados. Então, hoje em dia, a gente tem algumas poucas empresas, mas várias demandas com relação a fazer com que um sêmen de baixa, média qualidade seja utilizado com excelência. Isso no mercado tem sido muito propagado e graças a muitas pesquisas, né, da Unesp, da USP, da Unicamp, da Unifesp, com relação a melhoramento do sêmen, a partir do momento que ele é colhido de um cavalo e que ele vai atender a demanda reprodutiva, ele pode passar por uma série de procedimentos onde ele adquira, mesmo que ele não seja de boa qualidade, ele fique um sêmen de adequada qualidade para fertilização. Isso tem um lado bom e um lado ruim, porque estamos propagando provavelmente uma genética de baixa média fertilidade, mas estamos propagando uma genética no qual a funcionalidade ou o fenótipo ou as características de trabalho do cavalo são interessantes. Muito interessante mesmo. E por que você acredita que essa fertilidade dos cavalos foi um pouco deixada de lado aí pelos estudos, né? Porque o foco era mais na beleza e na força desse animal. Porque é um animal que realmente encanta, né? No seu sentido lúdico, primeiramente, um animal que serve para ecoterapia, um animal que serve como terapia mesmo para os mais velhos, né? Que tem um estresse grande. Então a gente tem vários centros lá em Campos do Jordão, que fazem terapias com os cavalos, e também temos hoje a aplicação do cavalo no campo. Então, por que você quer que o cavalo esteja presente na pecuária? Qual é o impacto do cavalo na pecuária? Qual é o impacto do cavalo na carne que você come dia a dia? Então, o cavalo está ali porque ele faz um manejo, ele faz parte do manejo. Então, um rebanho de 5 mil, 10 mil cabeças no Mato Grosso tem que ter uma tropa bem feita de cavalo, para que o cavalo seja aquele protagonista do nascimento do bezerro. Então, o bezerro precisa de cuidados quando neonato, quando ele é recém-nascido, ele precisa de uma cura de umbigo. Então, imagine um rebanho de matrizes, de 1000 matrizes com 1000 bezerros ao pé. Esses bezerros só vão conseguir curar umbigo e serem realmente tratados de acordo com relação a todas as medidas sanitárias levadas até o curral, se eles forem manejados por cavalos. E esses cavalos têm que ter uma grande conexão com o cavaleiro e também tem que ter uma grande conexão com o gado em si. Então é todo um conjunto importante, né? O mestrado estricto sensu profissional em produção animal da Universidade do Brasil, onde eu atuo, estuda muito o comportamento e a ambiência.
e a gente tem trazido algumas questões com relação ao comportamento dos animais que afetam diretamente a produtividade no campo. Quando a gente fala do pequeno e médio produtor, né, como é que isso também pode se aplicar na prática? E se, por exemplo, esses nossos produtores que nos assistem, né, quiserem começar a olhar para essa genética, essa reprodução equina? Tratar o animal como indivíduo, né, e não como um bando. E perceber que ele precisa de bem-estar, conforto, ele precisa de boa nutrição e principalmente das medidas sanitárias, uma boa vermifugação, uma boa série de vacinas preventivas. Então, muito comum um cavalo estar fraco, não ter um bom desempenho porque ele é abordado por ectoparasitas, que são carrapatos, por exemplo. Então, controle de carrapato num bando de cavalos, né, num aras, é uma coisa muito importante também. Então, controle de endo e ectoparasitas, as medidas sanitárias. E nessa vertente, a Universidade do Brasil tem um grande contato com o IDAROM, que é o Instituto Agro-Silvo-Pastoril da região de Rondônia. Nós temos uma grande gama de alunos que vêm desse instituto, né, que é o Instituto de Defesa Agropecuária do estado de Rondônia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer. Bom, Obrigada. O programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e acompanhar as nossas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem, combinado?